Meus amigos, as travessuras dos drones ucranianos no Mar de Azov continuam há mais de uma semana e meia, quase 2 semanas, porque ontem, no dia 14 de julho, tivemos outra compilação. É isso que os ucranianos gostam de fazer. Eles não gostam apenas de confirmar que atingiram 100 navios russos. Eles gostam de mostrar pra gente. E comigo é a mesma coisa. Eu gosto de mostrar pra vocês. Esse número no canto superior esquerdo mostra os navios atingidos. Eles não afundaram, quase todos continuam flutuando, como disse no vídeo anterior, mas estão seriamente danificados. Sala de máquinas, centro de comunicações, tudo isso foi destruído, mas a carga geralmente permanece intacta. Vamos dar uma olhada. E aliás, claro, assim que eu digo isso, o primeiro acerta direto o compartimento de carga bem aqui. Tenho certeza de que isso foi um erro. Sincronização estranha desse vídeo, mas é isso, né? Normalmente visam a parte traseira da navio, a sala de máquinas. Embora, esse primeiro entrou no compartimento de carga, viu? Sala de máquinas, área traseira, os aposentos do capitão, como você quiser chamar, sala de controle na parte de trás de novo. E aliás, o próximo drone sempre confirma o acerto dos drones anteriores, porque ele segue uns 200 metros atrás. Ele vê se acertou ou não. Ele pode escolher um novo alvo ou o mesmo. É uma forma eficaz de atacar. Sala de carga de novo. Não. Sala das máquinas de novo. Desculpe. E eu acho que no final temos algo interessante. Há cordas presas para proteger contra drones. Eu não acho que isso ajude em nada. Este quadrado bem aqui é uma porta de compartimento de carga levantada. Essa enorme placa de metal. E eles foram um pouco espertos ao levantá-la para proteger a sala de máquinas, os alojamentos da tripulação, a sala de comunicações, mas isso realmente não os salva. Talvez tenha funcionado, talvez não. De qualquer forma, o seguro agora está nas alturas. E qualquer tipo de capitão ou tripulação que você queira contratar para trabalhar nesses navios, eles estão exigindo pagamento triplo. Então, ao todo agora, são 116 embarcações em cerca de 10 dias. Toda a frota logística russa do Mar de Azov está sendo desmontada. Não posso dizer afundada, não posso dizer dormindo com os peixes. Eu gostaria de dizer isso, mas ela está sendo muito danificada. O Ministério dos Transportes da Rússia já respondeu. Adoro como as respostas deles são sempre vagas e quase negam tudo. Veja só. O Ministério dos Transportes da Rússia adota medidas para proteger a frota no Mar de Azov após aumento de ataques das forças ucranianas. Fico feliz que estejam tomando medidas. As que vimos são a porta do compartimento de carga levantada e as cordas para proteger contra drones. Boas medidas. O Ministério dos Transportes da Rússia adota todas as medidas necessárias para garantir a logística de cargas após o aumento de ataques à frota civil no Mar de Azov. Tudo certo. Antes estavam tomando medidas, agora estão tomando todas as medidas necessárias. É uma escalada de medidas. E agora, abre aspas, se necessário e levando em conta a situação operacional, em cooperação com os órgãos competentes e associações do setor, a carga a granel será redirecionada para outros modais de transporte. Isso significa que eles não podem mais transportar carga a granel por navio. Eles vão usar caminhões ou trens. Caminhões, sejamos honestos. E é um resultado horrível, horrível, porque a logística por caminhão já é extremamente vulnerável e sofre ataques diários no sul da Ucrânia ocupada. A logística de caminhões para a Crimeia pela ponte de Kerch já está no limite. Então isso não resolve o problema, isso só piora tudo. Se colocarem toda essa carga em caminhões não conseguem, os navios transportam muito mais e faltam caminhões para isso. Aliás, os próprios russos agora atingiram um navio cargueiro que transportava produtos de girassol ucranianos. Não tenho certeza se eram sementes ou óleo. Era para ir para a Turquia e estava navegando sob bandeira da Tanzânia, e os russos o atacaram. Acho que isso é a vingança deles. Eles atacaram um navio. A maioria dos navios no Mar de Azov navega sob bandeira russa. Este cargueiro graneleiro tem bandeira da Tanzânia. Bem patético como vingança por 116 navios, mas talvez estejam só começando. O tempo dirá. Agora é uma guerra de navios, uma guerra contra navios de logística. Falando sobre navios, este próximo, eu posso realmente afirmar, afundou. Eles realmente afundaram este navio específico. É uma embarcação de patrulha do FSB, um navio de patrulha, e é um navio muito específico, com uma longa rivalidade com a marinha ucraniana.
Porque em 25 de novembro de 2018, os navios da Marinha Ucraniana Perediansk Nikopol e o rebocador Yanikopol estavam fazendo uma passagem planejada de Odessa para Mariupol pelo Estreito de Kerch. A Rússia bloqueou a rota sob a ponte de Kerch com um navio cargueiro, abalroou o Yanikopol com um navio de patrulha Don do FSB e depois perseguiu o grupo ucraniano quando eles tentaram retornar. Essa história tem um final muito fantástico. Tenha paciência. As forças russas abriram fogo contra Berdyansk, feriram 6 marinheiros ucranianos e capturaram os 3 navios com 24 tripulantes. Navio patrulha do FSB Izumrud, lembra desse nome? Izumrud fez parte do ataque, participou diretamente da perseguição e abriu fogo contra Berdyansk. Bem, vamos assistir ao vídeo. Este é o vídeo, na verdade, de 2018 do que estou falando. Este é o Izumrud bem aqui, no lado esquerdo da tela. Este é o navio patrulha ucraniano. E o que eles estão fazendo aqui neste vídeo, né, os russos há 8 anos, é abalroar esse navio ucraniano. Vou avançar para esse momento. E o Zumbrov dele realmente atirou este aqui. E... Bum, eles estão acertando. Bateram direto nela e capturaram as 3 embarcações ucranianas. E agora, o que aconteceu com esse navio? O navio do FSB. Bem, ele foi afundado por um USV ucraniano ou veículo de superfície não tripulado, um drone marítimo, drone marinho, como você quiser chamar, o barco sem motorista. Jeito idiota de falar. Um drone aquático afundou ele. Isso é karma. São 8 anos de karma se acumulando e de repente se liberou nessa explosão desse drone aquático. O drone se chamava Sargon 3000. Aliás, ele foi afundado no Mar Negro, claro, mas na costa, onde Novorossiysk é o porto, bem aqui. E mais especificamente, apenas 23 quilômetros do Palácio do Putin, aquele enorme. Foi afundado a apenas 23 quilômetros dali. Foto de satélite do navio afundado. Explodiu, partiu ao meio e metade afundou. Você me diz que ele está levemente danificado por destroços. Eu te digo, isso aqui vai virar um recife de coral. Esse aí já está dormindo com os peixes. Olha, dessa vez eu acertei. Só para você visualizar, este aqui é o Palácio do Putin, e foi aqui que o navio afundou. Isso é Gelendzhik. Esse é o porto da cidade onde ele foi afundado e atacado, então foram só 23 quilômetros, isso dá 14 milhas. Tenho quase certeza de que Putin não vai visitar esse palácio vendo o quão perto os drones marítimos ucranianos conseguem chegar. Aliás, esses drones não são rápidos. E assim como os drones aéreos ucranianos, eles são barulhentos, são facilmente avistados. Você pode destruí-los com tiros de metralhadora, como já vimos em muitos vídeos. Mesmo assim, atingem a costa russa do Mar Negro como se não houvesse amanhã. Como se controlassem o mar, o que realmente fazem. Agora, meus amigos, separei 3 vídeos sobre a defesa aérea russa. Essas são as equipes e as armas que deveriam estar defendendo os navios cargueiros do Mar de Azov contra os drones ucranianos. E alguns desses navios realmente têm essas mesmas armas. Este aqui, por exemplo, é uma metralhadora pesada Yak 2712.7. Ela normalmente é montada em um helicóptero de ataque russo Mi-24. Então vamos chamar do que realmente é. Para nós civis aqui, é uma metralhadora de helicóptero. Metralhadora de helicóptero, arma grande, muito perigosa e com um recuo enorme, um coice, chame como quiser. Então, se você for atirar com ela como o Schwarzenegger ou o Stallone, é melhor ter os mesmos músculos. Esse cara não tem, então ele atira e olha só o que acontece. Eles estão ensaiando interceptações da defesa aérea. Um pequeno círculo, uma dancinha valsando com a arma. Olha só. Taxa de disparo insana, calibre insano, não dá para controlar, voa como se não fosse nada. E esse cara se abaixa bem na hora, teria sido o fim dele. E olha como esse cara agora tenta parar a arma. Dá pra ver que não é fácil de parar. Ela ainda faz uns 4 ou 5 círculos antes dele conseguir parar. E agora ele é muito esperto. Ele se levanta e ela encosta no cano. O que será que pode acontecer agora? Caramba, você viu isso? Encosta no cano. Pau! Ai, droga. Acho que estava quente, mas o que é que eu sei? Beleza, foi só um vídeo engraçado. Esse próximo, na verdade, elogia os russos, porque esse cara muito específico, com essa arma muito específica, realmente derruba um drone ucraniano de uma maneira muito legal. Mas só para te mostrar no que eles confiam, essas metralhadoras
Vê o drone, abre fogo e consegue fazer o que 99% das equipes de defesa aérea russas não conseguem. Na verdade, derruba o drone, bom para ele. Mas essa é a equipe que é necessária em cada um desses navios de carga e a Ucrânia já atingiu 116 deles, e você não consegue atingir os drones à noite. É praticamente impossível com metralhadoras assim, a menos que você tenha várias delas e muitos holofotes. Então, é pouco demais e tarde demais. Em Moscou, a capital, eles confiam menos em metralhadoras e mais nos sistemas de defesa aérea Pantsir-S, instalando-os por toda parte. De onde vêm esses sistemas? Bem, de várias regiões da Rússia, da fronteira das florestas, de Murmansk e até de bases nucleares, estão removendo esses sistemas de todos os lugares. Estão instalando esses sistemas em Moscou, à beira das estradas, nas pontes. Temos fotos deles em prédios residenciais altos. Colocaram lá, colocaram por toda parte. Agora há centenas deles na cidade. E isso realmente não ajudou. Esses sistemas mostraram que não conseguem derrubar os drones ucranianos barulhentos e lentos. Meus amigos, hoje eu tenho apenas um nome do Buy Me a Coffee para mencionar, mas vou fazer isso com orgulho. Esse é David Negvesky. Gwiestki, muito obrigado por se juntar. Por favor, convide seus amigos também para apoiar o canal. Obrigado. Como vocês sabem, o livro está esgotado. Desculpe, você não pode mais consegui-lo. Muitas pessoas compraram quando já estava esgotado. Aqui na Estônia era noite e eu dormia. Então eu acordei com vários pedidos que precisei reembolsar. Agora isso já foi resolvido. Só avisando que, se você recebeu ou ainda recebeu um reembolso, pode demorar. O livro já estava esgotado, mas você conseguiu pedir. Você já foi reembolsado. Ou se você conseguiu o livro, parabéns. Agora ele é bem raro. Próximo assunto, meus amigos, Crimeia. E na Crimeia, na verdade, eu não ouvi nenhuma dessas entrevistas com Medvedev, o líder das Forças Armadas da Ucrânia, ou seja, apenas o chefe das forças de drones. O plano e a estratégia dele estão funcionando maravilhosamente para transformar a Crimeia em uma ilha, isolando-a, destruindo a logística no Mar de Azov também, que abastece a Crimeia. Vamos ouvir isso nas palavras dele. Eu até penso por que não o incluí antes. Não há gás na Crimeia. E deixe-me dizer que não haverá nenhum. Estamos tornando as condições insuportáveis para os invasores na península. Estamos fechando as rotas de acesso agora, não as rotas de saída. Não estamos atacando a ponte da Crimeia, se você não percebeu. Bem, obrigado, senhor chefe das Forças Armadas. Eu percebi, e você também. Todo mundo está se perguntando por que eles não estão atacando a ponte da Crimeia, embora alvos a 5 quilômetros dela sejam atingidos. Até mesmo os que estão ao lado dela são atingidos diariamente. A Crimeia é bombardeada todos os dias. Essa é uma estratégia inteligente do próprio homem neste momento. É a rota de saída. Você tem que deixar uma rota aberta para os ratos saírem do navio antes de tomá-lo. Deixe eles saírem por ela. Deixe todos esses milhões caírem fora. Atravessem aquela ponte sem parar e sigam muito além dos Urais para viver em paz. É isso que eles perderam ficando aqui por mais de 10 anos. Esse é o bumerangue deles, o karma deles. Eles não deveriam ter vindo para a nossa Crimeia, que vão agora para a Sibéria e comecem do zero, se ainda forem jovens o bastante. Eu adoro o jeito que ele fala isso. Não vamos impedi-los, que vão. Cuidamos de toda a logística deles. Acho essa estratégia brilhante, semelhante a atingir mais de 100 navios na parte de trás, na casa de máquinas, sem afundá-los, apenas danificando para se tornarem peso morto para a marinha russa, o que será terrível. O mesmo vale para a Crimeia. Você destrói a ponte da Crimeia agora? Eles tentaram uma vez, não funcionou. Eles não fazem de novo porque provou ser uma rota de saída muito eficaz. Os russos estão saindo em massa. Nos últimos 3 anos, ocorre um êxodo constante da Crimeia, com russos deixando a península. Como está realmente difícil viver lá agora, há déficit de tudo. Gás, eletricidade. No inverno, o aquecimento não funciona. Drones por toda parte. As praias ensolaradas que atraíram as pessoas agora têm trincheiras e dentes de dragão. É verdade. Russos pensam que lutarão nas praias, mas a luta já está acontecendo. Com drones, o que permite que eles movam tropas, entreguem munição e transportem outros equipamentos e recursos militares usados contra nós no sul. Ele afirma que estão destruindo os caminhões, o que é verdade. Os drones de Majar controlam o Mar de Azov. Eles basicamente controlam do ar ARR-280, a rodovia Novorossia, por onde todos esses caminhões de logística militar passam para abastecer o sul da Ucrânia ocupada.
Os drones de Majar queimam essa rodovia todos os dias. Então ele sabe o que está fazendo. Ele está fazendo isso extremamente bem. E nesse sentido, acho que alguns russos estão começando a sussurrar, começando a analisar um pouco qual pode ser o desfecho disso. Que eles atacaram seu vizinho, a Ucrânia, que na época tinha 37 milhões de pessoas vivendo no país, e deram a essas 37 milhões de pessoas um motivo para odiá-los até os ossos. Claro, a guerra começou em 2014, mas 2022 foi uma grande escalada. Pessoas que estavam indecisas sobre a guerra em Donbas de repente tomaram uma decisão, criando agora uma divisão geracional entre Rússia e Ucrânia. Deixe-me ler para você o que diz o canal do Telegram Veteran Notes. Deixe-me ler isso para você. Se Kiev não cair com a operação militar especial, o que já ficou claro no primeiro mês de guerra, os russos fracassaram ali. A Ucrânia finalmente vai se transformar de um pseudo-estado em um estado de verdade. Vamos acabar tendo uma segunda Polônia, o que já mostra que os russos temem o país. Com razão, pois a Polônia é uma força militar respeitável. Eles são o maior exército da Europa Oriental, da Europa do Norte. E logo serão o maior exército de toda a Europa. Dê a eles 10 anos, olhando para o que estão comprando e quantos estão recrutando. Outro estado completamente russofóbico que vai desejar vingança e odiar ferozmente os russos e a Rússia. Bem, nada de errado aqui. Tudo isso que você disse são elogios para mim e para a Polônia. As crianças deles crescerão numa ideologia de ódio e vingança contra russos e a Rússia. Ótimo. No final, vamos perder a região e perder esse território para sempre. E no futuro, em cerca de 30 anos, teremos outra guerra em Donbas. As pessoas estão falando assim. Como Madiar, o líder das forças de drones ucranianas, diz, os vermes estão começando a sussurrar. Vamos voltar a esse assunto e ao que a Maria está dizendo. Vamos pegar essa família específica que agora escolheu deixar a Crimeia. Eles esperaram por muito tempo. Muitas pessoas já foram embora, dezenas de milhares no último ano, no ano anterior também. Em 2023, o êxodo já havia começado depois do ataque à ponte. Essa família suportou anos de ataques e agora decidiu partir. Infelizmente, decidimos deixar a Crimeia temporariamente. Esta é a ponte de Kerch. Eles estão passando por baixo dela, quer dizer, sobre ela. Adeus. Foi uma decisão difícil, pois toda a nossa vida está aqui, mas não aguentávamos mais as restrições e a falta de eletricidade, água e gás propano para o fogão. Aqui vemos o pai trocando o pneu do carro que aparentemente quebrou. É simplesmente impossível cozinhar sem eletricidade e gás. As crianças e eu resolvemos voltar para nossa terra natal. Onde fica essa terra natal? Deixe comigo. Gan Parnaul está escrito. Parnaul, a 3.000 quilômetros da Ucrânia. A viagem não foi fácil. Foi difícil dirigir 3.000 quilômetros de carro. Quero dizer, de Kiev até Tallinn são mais de 2.000 e poucos quilômetros. Nós fizemos em 24 horas, mas se você tem filhos, não dá para fazer assim. Então, imagino que levaria pelo menos alguns dias. 5 dias juntos num carro. 2 filhas lindas. Uma família legal, pelo que parece. Eles tomaram a decisão certa. Voltaram para a Rússia. Russos que vivem na Rússia, fiquem na Rússia. Fiquem lá. Vivam em paz. Aproveitem a família. Eduquem elas com valores corretos, longe da propaganda do Kremlin. Infelizmente, não posso desejar o mal a essa família. É difícil ver famílias felizes na Rússia que claramente buscam melhorar a vida dos filhos. Saíram da zona de guerra e foram para a Rússia. Boa decisão. Desejo tudo de bom a eles. Se voltarem à Crimeia, serão ocupantes e tratados assim. Agora, falando da Crimeia e do êxodo de lá, vamos a Moscou descobrir. Vamos às ruas descobrir o que pensam sobre a Crimeia e a mobilização na Rússia. Por que os russos precisam disso e será que precisam mesmo disso? Vamos ouvir as pessoas comuns. E é tão interessante porque, mais uma vez, isso nos revela a misteriosa alma russa. Essa garota, por exemplo, será que é possível a Rússia decretar lei marcial? Eu vi que pode haver um recrutamento obrigatório em outubro ou uma mobilização. Não sei o quão preciso isso é, mas provavelmente há cerca de 70% de chance. Bem, isso é preciso, você está certo disso. Por que você acha necessário esse recrutamento obrigatório? Para que serviria? Bem, para fortalecer a posição militar da Rússia, para finalmente vencer e retomar a Crimeia. Então você tem que retomar a Crimeia. Ela não sabe que a Crimeia está ocupada pela Rússia já faz 12 anos, começou em 2014 e agora é 2026. Eu nem sei o que dizer sobre isso.
Bom, tudo bem, eles fazem a mobilização, eles mandam centenas de milhares de homens para a Crimeia para recuperá-la. E eles serão transformados em carne moída pela Ucrânia e pelos drones, assim como agora. Nada vai mudar porque esses homens definitivamente não vão derrubar os drones. Não, a lei marcial não será introduzida, pois a operação militar especial já está terminando. Tudo bem. Essa próxima é muito interessante e mostra bem como os russos pensam. Se você já se perguntou o que se passa na cabeça dos russos, esta aqui mostra. Aliás, é possível a Rússia decretar lei marcial? Em que sentido? Eu apoio Vladimir Vladimirovich. Estou um pouco ocupado agora, mas sempre apoio tudo o que ele decide porque, sabe, quando algo acontece, você não pode começar a analisar e gritar imediatamente. Como Alla Pugacheva e Kaiukin fizeram. Alla Pugacheva é uma superestrela absoluta russa, superestrela da União Soviética. Ela já tem mais de 80 anos, parece que tem, sei lá, uns 40 ou algo assim. Já teve, o quê? 7 maridos, uma estrela super, super famosa na Rússia. E ela realmente condenou a guerra e se mudou para a Europa, saiu da Rússia. Então agora os russos estão muito magoados. Todos amavam Alla Pugacheva, superestrela por 3 gerações com mais de 80 anos. Ela declarou: "Não gosto dessa guerra. Isso está errado." Mudou-se para a Europa e os russos ficaram muito magoados. Então, essa garota agora está dizendo que você não pode começar a gritar e analisar quando algo assim acontece. Ela mesma disse isso. Você não pode começar a analisar. Eu apoio Vladimir Vladimirovich e tudo o que ele faz. E não analise imediatamente. Não faça isso. Isso é ser russo. Apoiar e amar o seu czar, não analisar e condenar todos que analisaram qualquer coisa e pensaram por si mesmos. Primeiro você tem que pensar no patriarca Kirill, aliás, que é o líder da Igreja Ortodoxa Russa. Apenas um gangster de rua comum dos anos 90 na Rússia. A Rússia nos anos 90 era um estado mafioso, ainda é, mas naquela época era uma verdadeira Chicago dos anos 30. Então Kirill vem daquela época. Apenas um mafioso, matou muitas pessoas, basicamente abriu caminho à força até o topo, fez amizade com as pessoas certas. Ele não é religioso, mas lidera a Igreja Ortodoxa Russa. A mulher diz: "O patriarca Kirill não é estúpido, mas muito inteligente." Com isso eu concordo. Se você faz esse tipo de jogo de poder, precisa ser inteligente e estratégico. Concordo com isso. Mas ele definitivamente não é um homem religioso. Se ele dá a bênção dele, então é assim que deve ser. É, porque o patriarca Kirill já abençoou armas nucleares com água benta. Já vimos vídeos jogando água benta nas armas nucleares para evitar ferrugem. Afinal, é a Rússia. Ele jogava água benta nos tanques, soldados e em tudo com sua velha água benta. Interprete como quiser, pois ambas as versões são verdadeiras. Joga água benta para todo lado, em todo lugar. Eu sei que vamos vencer e que Deus está conosco e o Senhor Deus protege a Rússia. Veja, esse é um dos maiores produtos de propaganda da Rússia. S nami Bor my Ruski. Deus está conosco. Somos russos. Isso aparece até no Call of Duty. Qual Modern Warfare foi? 2, acho. Não sei, aquela cena do elevador fala isso e depois mata cerca de 200 civis. É o maior, um dos mais antigos produtos de exportação da propaganda russa desde a queda da União Soviética. Que os russos são a raça humana de elite. Deus está com eles, muito parecido com o Terceiro Reich, na verdade. Deus está com eles estão fazendo a coisa certa. Basicamente, Deus Vult, sabe? É o grito de Deus Vult das cruzadas. Isso te dá essa sensação de superioridade moral, de que estou fazendo a coisa certa, como odiar cegamente todos ao seu redor porque você tem Deus ao seu lado. Você não precisa analisar. Você pode fazer o que quiser porque é a vontade de Deus. Deus Vult. Eu não posso dizer as frases do Terceiro Reich porque eu seria banido do YouTube. Mas você sabe do que estou falando. É a mesma coisa. Essa mulher nos dá uma lição com essas palavras, mostrando que a propaganda de Putin funcionou perfeitamente. Máquina bem lubrificada. Eu odeio isso, mas eles são realmente bons nessa propaganda, como já foi comprovado. Com Deus ao nosso lado, nós somos russos. Isso já foi comprovado. Foi comprovado que Deus está conosco. Mas onde, eu pergunto, ele está conosco? Mas onde, eu pergunto, senhora russa, foi? Nós vimos a prova quando a Rússia começou sua operação perto de Kiev e tentou tomar a cidade em 3 dias e perdeu uma quantidade insana de soldados. Também na Floresta Vermelha, em Chernobyl, onde cavaram trincheiras e sofreram envenenamento por radiação e outras histórias horríveis daquela época. Ou foi quando eles perderam o navio-chefe do Mar Negro, Moskva, ou foi quando a Ucrânia atacou a ponte da Crimeia.
Ou é agora, quando drones ucranianos estão destruindo todos os navios restantes no Mar de Azov? Onde foi provado que Deus está com os russos? Eu sou burro ou cego? Mas eu vejo meio que o contrário. O azarão, a Ucrânia, não está perdendo essa guerra e agora está se erguendo para se tornar vencedora ao longo dos anos. Eu vejo o oposto. Tem muitas outras entrevistas aqui, mas muita alma russa em um dia só pode apodrecer seu cérebro, então vou poupar você. Em vez disso, vou mostrar a alma russa de uma forma física. Falamos de palavras e mentalidade, mas aqui você pode ver o episódio de hoje das guerras em postos de gasolina na Rússia, ou guerras de combustível. Vemos um grupo brigando nas filas dos postos de gasolina na Rússia. Já identifiquei 3 pessoas. Por que brigam com 3 pessoas diferentes? Como acham tantos oponentes? E eles continuam brigando. Não é como se parassem. Eles continuam brigando. Posso acelerar essa dança e ela continua acontecendo. Os russos brigam muito. Eles têm muitos palavrões, mas isso não significa que conseguem extravasar a raiva usando essas palavras tão expressivas, embora devesse ser assim. Se você usa as palavras, você extravasa a raiva. Não, eles ainda brigam. Eles se xingam com nomes horríveis, de forma bem expressiva, e ainda assim brigam. Então, isso é realmente o que é ser russo, não é isso? Bem, eu tenho outra para você. São tantas. Sempre que os russos se reúnem, eles começam a beber, eles começam a falar muitos palavrões. Tipo, uma maneira horrível, horrível de falar uns com os outros, sem respeito. Eles começam a brigar entre si. Na verdade, as mulheres também. Pode parecer estranho, mas homens russos não têm o mesmo tabu de não bater em mulheres como na Europa, onde isso é criminalizado. Na Rússia não é. Se uma mulher entra na briga, o homem bate do mesmo jeito. Já vimos muitos casos assim. E as mulheres realmente apanham muito na Rússia, tipo, chegam a ter o nariz quebrado. Não é bom. Mas essa é a alma russa se manifestando de forma física. Espero que ao ver este vídeo eu comece a entender do que realmente se trata esse russo. Não é aquele Rocky 4 ou qualquer outro filme que assistimos da Guerra Fria, onde a União Soviética era retratada como essa grande, sabe, nação poderosa de pessoas orgulhosas. O povo soviético nunca foi orgulhoso. Sempre foram escravos, sempre foram camponeses, sempre veneraram o czar, seja Putin, seja Nicolau II ou seja Stalin. Sempre é o czar no topo, e eles sempre querem olhar para baixo e servi-lo cegamente. Essa é a mentalidade. Eles também gostam de beber e brigar entre si. Você pode descrever um russo em uma frase curta. É isso, meus amigos, por hoje. Estarei de volta às segundas, quartas e sextas. Se curte meu canal, vire membro mensal e me pague um café. Não deixe de se inscrever e até o meu próximo vídeo. Tchau!